Muito, muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast. Hoje, com essa celebridade diretamente da Califórnia, diretamente aqui de Sunnyvale, exatamente de dentro do prédio da nossa edição aqui da Brasil at Silicon Valley em 2025, para apresentar a vocês um guest, assim, corintiano, patrocinador do evento, que está com a gente há muito tempo, André Barrense. E aí, Dé, tudo bem? Muito bem, obrigado aí. A Isa é generosa e estou muito feliz de estar aqui. Obrigado por estarem aqui conosco no prédio do Google e por mais um ano de parceria, né, entre Google for Startups e BSV. Você sabe que eu sou generosa assim porque você é corintiano, né? Mas isso explica muito. Isso explica muito sobre a resiliência, que inclusive é o tema do evento. Exato, a gente estava aqui falando do que a gente ia falar, né? Eu falei assim, Dé, vamos falar que a gente é corintiano e que a gente escolheu esse tema pensando no Corinthians, porque ninguém é mais resiliente que a gente, Olha, né? o Corinthians é uma escola de como se lidar com frustração. É verdade. E algumas alegrias. E a não desistir. É aquele golzinho de cabeça nos 48 do segundo. Deixa eu te falar, não desistir nunca, porque o Anderson T estava falando, né? Da Endeavor. Da Endeavor, ele falou no painel dele o seguinte, que tem duas coisas que ele, né, procura no empreendedor. E ele fala que a primeira é a resiliência e a segunda é a sorte, né? E aí ele brincou falando que o empreendedor que é resiliente, em algum momento vai encontrar a sorte. Resumindo, É isso. Ele quer contratar empreendedor corintiano. É isso, cara. Eu falei, é perfeito. Você só pode fazer a primeira pergunta e você já vai saber se você encontrou. Adorei. Dé, mas bom, acho que aqui todo mundo tá querendo ouvir um pouco da sua história, conhecer um pouco de você. Então Legal. Conta pra mim, conta pra gente aí, quem é o André Barrense? Quem é o André Barrense? Então, o André Barrense, né, hoje e já há quase 10 anos, né, o head do Google for Startups no Brasil, na América Latina. Mas eu costumo dizer que eu sou um empreendedor, né? Eu empreendo na minha vida inteira. Então, eu já empreendi no setor público, trabalhei muitos anos no governo, com ciência, tecnologia e inovação. Depois eu fui empreendedor, tive aceleradora, investidor anjo e nos últimos 10 anos eu falo que eu ganhei um presente que é poder empreender dentro do Google, né? Que é uma plataforma muito especial para você criar e gerar impacto, né? Então, eu me considero uma pessoa muito privilegiada de poder ajudar empreendedores, ajudar o que eu realmente considero que é aquilo que vai criar um futuro para o país, que é o empreendedorismo, e no fim das contas, fazer isso do Google, que é um lugar que eu aprendo muito. Então, o tempo inteiro. Então, eu falo que não tem um dia igual ao outro e, ao mesmo tempo, é um privilégio poder ver o impacto de quase 10 anos se multiplicar, porque é exponencial realmente o que a gente vê acontecendo nesse ecossistema. O que você acha que mudou mais assim nesses últimos 10 anos? Assim, Nossa! O André de 10 anos atrás, o que ele achava que era um desafio e o André de hoje, o que é um desafio para você? Então, eu acho que a gente mudou... O problema, ele foi mudando de natureza. Quando a gente pensa no desenvolvimento de um ecossistema de startups, são muitos ingredientes que juntos fazem um ecossistema bem-sucedido. Não é à toa que o Vale do Silício é o Vale do Silício, né? Ele foi sendo construído ao longo do tempo. Então, nesses últimos 10 anos, eu tive a possibilidade de ver essa construção acontecendo para o ecossistema do Brasil. E, se a gente for 10 anos atrás, a gente era um ecossistema em estágio inicial, né? A gente estava ali ainda quase que educando as pessoas sobre o que era uma startup, o que era uma empresa de tecnologia, como usar a tecnologia. E hoje a gente já é um ecossistema muito mais maduro, com novos problemas de um ecossistema maduro. Então, acesso a mais capital, né? Regulações que sejam melhores para os empreendedores. Poder público mais perto. Poder público mais perto para ajudar, de fato, os empreendedores brasileiros a serem competitivos mundialmente, né? Às vezes
é não atrapalhando, às vezes é fazendo alguma coisa. Só não bloqueando, né? Ao mesmo tempo, a gente vê hoje, né, aquela que eu considero a maior onda de tecnologia que eu já vi. Né? Eu estou no Google há 10 anos, mas eu trabalho com startups, em 2025 vai fazer 20 anos. Né? Então, eu comecei em 2005 a trabalhar com empresas de base tecnológica e etc. Então, eu passei por algumas ondas de tecnologia, mas eu não me lembro de uma onda tão grande e tão veloz como a de inteligência artificial. Exato. E aí a gente está tendo que se entender também como ecossistema dentro desse mar aberto. A gente estava agora, não sei se você conseguiu assistir essa última palestra agora do Jeff. De Product Market Fit. Exato. E uma das coisas que ele falou, e meu marido é software engineer, a gente fala bastante sobre isso, porque ele trabalha numa startup e uma das coisas que ele está vendo, que ele vê, que se fala muito, é sobre quantas pessoas por revenue as pessoas eles estão se desafiando, né? Então, a frase do Sam Altman que ele mostrou ali, né? Quando que vai se criar a primeira multi-billionaire company com um headcount? Total. Né? E aí o papel dos agents. Então, o que você vê, né, no Brasil hoje como o maior desafio para essa adoção de AI, assim, severa acontecer? Foi uma pergunta até que eu fiz pro James ontem, no painel dele, e ele comentou um pouco, primeiro da questão de infraestrutura, né, de data center, ele comentou um pouco também de acesso à educação. Você acha que são essas duas as principais frentes? Então, o meu entendimento é que um ecossistema como o Vale do Silício é o Vale do Silício por ter um ingrediente muito importante, que é talento, né? Então, o talento atrai o talento, que atrai o capital, e aí você cria um círculo muito virtuoso, né, em um ecossistema. Então, o meu entendimento é que o Brasil é um país que é um celeiro de talentos, mas nós não somos ainda um país que é um celeiro de talentos em tecnologia, e especificamente em IA. Que é o que precisa, né? Que é o que a gente vai precisar, porque nós estamos falando de uma especialização muito maior. Então, para mim, o principal desafio que nós devemos enfrentar e endereçar como país é, de fato, da gente colocar no centro de tudo que é estratégico para o país o tema do desenvolvimento de talentos, que começa na educação básica, que passa pela educação superior e que passa pela continuidade da educação ao longo da vida. E a Lisa comentou ontem também na palestra aqui no BSV que tá rolando agora, né? Foi anunciado já externamente o investimento do Google, né? Dentro muito da USP, para realmente começar a tentar, de alguma forma, desenvolver esse talento no Brasil, né? E aí a gente se aproximar da academia é também um desses segredos que aqui no Vale do Silício é muito visível. E assim, você pode ver palestrante aqui. Ontem teve professor de Stanford, professor de Harvard, professor de Berkeley, professor da UC, não sei da onde. E isso acontece de uma maneira muito natural. Porque faz parte do ecossistema. Exatamente, é uma naturalidade, né? A gente teve também, né, o diretor do fundo de Stanford, né, que investe em outros fundos. E aí você fala, uau, o tamanho do fundo de endowment de Stanford é uma fábula de dinheiro. Imagina que a gente vê isso hoje assim, seria tão interessante, né? Se a gente tivesse... Esses mecanismos também que vão conectando ao talento o capital, eles são muito importantes para o crescimento dos ecossistemas. Então eu acho que esse tema é central. E o segundo tema, que eu acho que é central, e aí eu vou usar uma frase do Sundar, né? Que é assim, IA é um tema muito importante para não ser regulado. Mas ele é um tema tão importante que ele precisa e merece ser bem regulado, né? Então, o custo ou o risco de você fazer uma regulação ruim de inteligência artificial num país, você corre o risco de você se isolar do mundo. A consequência é muito grande. É muito grande. Então, existe um custo-oportunidade muito alto de você não agir ou de você agir de maneira equivocada. Então, seja pensando, né, ainda que seja pensando na proteção, né, e nos riscos, obviamente, mas você precisa fazer isso de uma maneira bem pensada, discutida, debatida e que envolva também empreendedores. Para mim é o ponto mais importante. Falando numa escala menor, né, e fazendo uma analogia aí, é
é o que eu falo de decisões erradas, né? Então, qualquer decisão errada parece aquela decisão do BlackBerry de não fazer celular touchscreen. Exatamente, exatamente. É assim, é um passo em falso, né? E é você deixar passar uma oportunidade que é exatamente. Que enorme. Que a sociedade está pedindo, que a sociedade está necessitando, já mostrou que tem muito a fazer, né? Então, esse, para mim, é um ponto... Eu diria que são os dois principais pontos que a gente precisa ter atenção hoje, né? E tem um terceiro, que é a gente tornar o mercado mais atrativo para investidores que querem investir em inovação. E não só brasileiros. Não só brasileiros. Por isso que isso daqui é importante, né? Pelo contrário, a gente precisa mostrar para os investidores globais que o Brasil merece receber mais investimentos e a gente precisa criar condições para que os investidores brasileiros invistam em mais startups brasileiras. Com certeza. É isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou que você, assim, eu sei disso, você sempre trabalhou muito com o poder público, né? Muito. Pelo que você mencionou aí, e eu concordo 100%, o poder público tem um papel muito forte nessa jornada de AI. Não, eu acho que não só pela parte de regulamentação, que com certeza acho que é o principal papel, mas eu acho que, querendo ou não, o poder público tem um papel de estimular. Muito. Tem um papel na educação. A gente sabe que hoje a educação no Brasil depende muito do poder público. Então, eu queria a sua perspectiva a respeito de quanto que o poder público hoje entende ou precisa de mais de educação daqui. Olha, a respeito de IA. Eu vou dar uma resposta baseada na minha experiência. Então, eu sou uma pessoa, né, que tenho esse privilégio de trabalhar todos os dias, né, em uma das empresas que está construindo essa tecnologia. De uma semana para outra, eu preciso parar e me atualizar profundamente no que está acontecendo. Mesmo estando aqui dentro. Mesmo estando aqui dentro. Então, eu preciso parar e falar o que aconteceu da última semana para essa. O que aconteceu do último mês para esse. Então, a gente está numa velocidade de criação e de disponibilização de tecnologia e de diferentes plataformas e modelos e APIs que você precisa ter realmente essa humildade de parar e entender o que está acontecendo. Então, a partir dessa minha experiência, eu diria que o poder público precisa ter esse mesmo olhar e essa mesma atitude, que é se conectar aonde as coisas estão acontecendo, é buscar e conversar com especialistas que estão acompanhando e criando, de eventos, participar, né, desses fóruns que são tão ricos, porque de fato as mudanças estão muito aceleradas, né, e é uma transformação que ela não vai parar, né, ela não vai parar, ela vai entrar na verdade numa velocidade exponencial ainda maior. Então, concordo. Eu diria que essa vontade de se conectar, aprender, para então poder agir, é o que todo mundo precisa fazer agora. O empreendedor, o setor público e, eu diria que inclusive, né, os investidores também. Então, está todo mundo tendo que reaprender. Exato. Ótimo. Agora vamos shift gears um pouquinho. Eu queria falar você do Corinthians, mas vamos falar de BSV, né? Conta pra gente um pouquinho qual que é a sua história com a BSV, né? Então, putz, eu tô aqui há 3 anos e eu te vejo todo ano e você com certeza tá aqui há mais tempo do que eu. Então, assim, conta pra gente da sua história, da evolução que você vê acontecendo no BSV e conta pra gente o que você imagina que a BSV pode se tornar e pode mudar o mundo. Então, eu tô aqui me lembrando, né, de como começou essa história. Então, nós, Google for Startups, somos patrocinadores já há 6 anos. Né? Não só patrocinadores, mas a gente está nesse venue perfeito. Isso. E agora somos assim os humildes hosts aqui de um evento tão maravilhoso. Mas essa relação começou há muito tempo, né? E ela começou, eu acho que como boas parcerias começam, né? Começou com uma pessoa que conhecia uma outra na organização e me falou: você precisa saber mais sobre essa conferência que vai acontecer lá. E aí, na época, eu me lembro que eu mandei um e-mail para o Bruno,
que era, eu acho que o presidente da... Yoshimura? Né, Não? eu acho que era o Bruno Yoshimura tava, mas tinha um outro Bruno, é o Bruno... Gente, botafoguense, eu lembro até o nome dele, até o time que ele torce. O time a gente nunca esquece, né? Bruno Botafoguense. Gente, Bruno, um beijo. Bruno Botafoguense, beijo. Mas o Bruno, ele na época estava na liderança, ou era uma das lideranças, e o Yoshimura me conectou com ele. E aí a gente, então, começou a desenhar, né, essa parceria, que atravessou, inclusive, uma pandemia. Exato, quando a gente teve que fazer edição online, A gente fez né? edições online, na época, a gente se debruçou para criar conhecimento, relatórios juntos, para falar sobre o que estava acontecendo no Brasil e as startups na época da pandemia. Assim, fizemos muita coisa junto. Eu falei com o Emílio ontem, e aí ele falou assim, sabe, Isa, eu vejo a BSV hoje, eu fico lembrando quando a gente estava ajudando a BSV respirando por aparelhos pós-Covid. Rapaz, porque mas é isso mesmo. é difícil, né, engajamento Super. online. Não, assim, e aí eu a gente... não tava mais lá. Eu tô lembrando aqui, porque aí a gente ia fazer o evento, não fez. Aí no ano seguinte tinha a expectativa de fazer o evento, putz, precisamos parar de novo, porque voltou a ter uma onda, melhor não liberar ainda e tal. Então, eu acho que a gente foi represando essa vontade de fazer um evento presencial. Por quê? Porque todo mundo que tinha participado sabia da importância de ter um evento presencial, né? E quando a gente voltou, eu acho que foi um período em que a gente entendeu também que, mais do que nunca, um evento e um movimento como a BSV são necessários. Então a gente falou, não, então agora nós pegamos a mão, juntamos as mãos, então falou assim, agora vamos, né? E aí a gente reforçou essa parceria, começamos a trabalhar mais juntos também na parte toda de speakers, de curadoria, até o momento que Isa Canasa entra na sala e fala, vamos fazer, eu assumi isso aqui. Vamos fazer esse negócio no Google, porque eu acho que lá é o lugar. E aí a gente, de alguma maneira, inovou, porque, né, não tinha sido feito, a gente nem sabia exatamente como fazer. Subir uma barra. Mas a gente subiu a barra porque a gente entendeu que o momento pedia isso, né? E o que eu acho que é tão especial da BSV? Por que eu acho que a gente tem esse amor pela conferência mesmo? Existe, obviamente, né, o que é tangível e o que não é tangível. Eu acho que o que é tangível são as pessoas, são os speakers, é o lugar, a infraestrutura, a comida, os swags, né, a comida. Tudo isso é aquilo que a gente experiencia de maneira objetiva. Mas tem uma coisa que não é o objetivo, que é aquilo que acontece durante a experiência da pessoa na conferência. E que eu gosto de chamá-la de uma mágica mesmo, né? Que é, você tem um poder que é de convergir todo mundo para um mesmo lugar, liberar as agendas dessas pessoas por 2 dias. Ao liberar as agendas das pessoas, você naturalmente abre espaço para elas aprenderem, se conectarem e se inspirarem com outras. E aí essa mágica acontece, porque essa conexão desse lugar, né, de disponibilidade e abertura gera coisas muito maravilhosas. Então, conexões, ideias, novos negócios, insights, provocações. E aí, quando a gente sai da conferência, a gente tá assim, né? A gente sai e fala assim, cara, eu preciso agir. Então você sai com um boost de energia. Você sai com um boost de energia para agir, para voltar para sua empresa, voltar para o seu país. E na segunda-feira virar e falar assim, preciso fazer alguma coisa. Né? Você sabe que meu marido, mencionando ele aqui de novo, lindo, Santo te amo, homem. santo homem. A gente estava falando, ele falou, nossa, acho que eu vou ter que começar a pensar numa startup, porque eu vou ser só o meu único funcionário e vai ter 3.000 agent AIs. Então, assim, ele vai ter ideia de louco. um funcionário humano e 1.000 funcionários AI. Mas são essas ideias malucas que precisam acontecer na cabeça de todo mundo. Precisam. E eu acho que assim, né, se você virar e falar assim, tá, eu vou sair daqui e vou fazer uma mudança radical no dia seguinte. Não necessariamente. Mas aquela ideia,
ela vai se materializando aos poucos. Exato. E aí vem grandes mudanças ao longo do tempo. E você sabe, Dé, que você falou uma palavra que eu acho que é muito importante, que vou dar até um spoiler para vocês aqui. Como board do BSV, a gente tem algumas áreas, né? Então a gente tem a área de audiência, a área de content, a área de sponsors, que é que fala com vocês. A gente tem a área de marketing, operações, legal, finance e tal. E uma das áreas que a gente não tem, mas que a gente, como board, está pensando, a gente teve a nossa reunião de planejamento estratégico, que a gente está pensando em adotar para o ano que vem, é uma liderança de experiências. Ah, que maravilhoso. Então, é uma liderança que vai cuidar da mágica, Sim. né? Então, esse ano a gente começou a pilotar, não sei se você viu, a gente teve um tour em Stanford, um tour Sim. no Google, um tour em Berkeley. Que foi super elogiado. Exato. Então, porque a gente entende que o evento, ele tem um papel, mas o ecossistema, então conhecer tudo aqui em volta faz parte dessa Com mágica. certeza, faz parte. Então, e a gente fala assim, coisas bobas, né? Por exemplo, andar de Waymo, né? Alugar um Cybertruck, sabe? Então, assim, coisas pequenas, mas que ficam marcadas e são experiências na vida Exatamente, da são pessoa, experiências. E eu estava conversando com alguns founders aqui, né, nos almoços, nos breaks, e não é raro esses founders que já vieram em outras edições terem histórias ou insights ou experiências que levaram a mudanças muito significativas nas suas empresas. Conta pra gente uma história, a gente tá no finalzinho. Eu vou contar uma aqui que é maravilhosa. Eu vou contar uma muito boa. Conta. Não me conta que ele é corintiano também. Eu não vou. Ele não é corintiano. Vamos fingir que ele é. Ele é torcedor do Asa de Arapiraca, você acredita? Melhor ainda. Delicioso. Então, o Paulo Tenório, que é fundador da Tracto, né? Ele é um founder que passou por vários programas do Google for Startups. A gente investiu de sucesso, né? muito. A gente investiu neles com um dos nossos Founders Funds. E depois ele também o Google se tornou um cliente dele, né? Porque ele tem uma solução maravilhosa de geração de imagens com AI para, né, produtos de ads, como é o nosso caso, e resolver um problemaço de clientes e de agências e afins. Então, pequeno parênteses aqui. O Paulo veio para cá em 2023, a primeira edição. Lá no Santa Clara. No Santa Clara Convention Center. Nessa edição, você vai se lembrar que teve uma palestra do Orkut. Que foi, eu até fiz o All Hands dele lá no Brasil. Você fez o All Hands dele no Brasil? Então, o Orkut, literalmente o Orkut, ele fez uma palestra apresentando, inclusive, uma rede social nova dele. Hello. Focada na saúde mental das pessoas. O Paulo viu o Orkut lá e virou e falou, cara, vou conversar com ele. Saiu da palestra, falou, eu queria conversar com você. Ele falou, vamos jantar. E aí o Orkut falou, vamos jantar, tal. O Paulo falou, velho, vamos, óbvio. Nesse jantar, o Paulo contou para ele o que ele fazia e contou que, além de tudo o que ele faz de produto, ele faz um evento super relevante lá no Brasil que chama Tracto Show, que é hoje o maior evento do Nordeste de tecnologia e inovação. Ai, que legal. E o Orkut foi? E ele virou pro Orkut e falou, eu quero te levar pro Tracto Show. E o Orkut falou assim, eu vou. Tá bom. Meu Deus do céu. 4 meses depois, despencou o Orkut lá em Maceió para falar no Tracto Show para 5 mil pessoas. Olha, então... Não, essa história é ótima. Isso aconteceu aqui. Né? Então, assim, são dessas coisas, né? E da mesma maneira, isso acontece entre empreendedores, investidores, empreendedores e corporações. E eu acho que entre pessoas muito especiais, que são aquelas que a gente tem a possibilidade de se conectar aqui. Exato. Finalizando essa história, então, que a gente precisa encerrar aqui, que tem mais palestra acontecendo. Se você tivesse que definir a BSV em uma palavra, eu vou definir a minha, pra você não roubar, então eu vou falar a minha antes. Fala. A minha conexão. E eu acho que essa história que você falou, ela vai muito em linha com isso que eu falei. Eu vou falar uma palavra que são 3. Para mim é poder de convergência. Profundo. Adorei. Dé, muito obrigada pela parceria. Muito obrigada pelo patrocínio. E vai Corinthians. Vai Corinthians. Valeu, pessoal. Obrigada.